Olá, meus amados irmãos, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2025, e nesse trimestre nós estamos estudando a história de Davi, e a lição de hoje é a lição de número 12, e o tema da lição é Davi, a manifestação da graça. Nós teremos como base na lição de hoje o pecado de assassinato de Davi e a sua bondade para com Mefibosete. O pecado de assassinato de Davi assassinando Urias e a sua bondade para com Mefibosete. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, uma das grandes vantagens também dos nossos slides é que eles são editáveis. Além de ser 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, são também editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis. E os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita você no momento de preparar a sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Lembrando também que você pode acessar todo o conteúdo do EBD em Foco a partir da sua Play Store, isso mesmo. Você pode baixar o aplicativo do ebdemfoco.com na sua Play Store e ter todo o conteúdo do ebdemfoco.com na palma da sua mão no aplicativo do ebdemfoco.com. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Baixe o nosso aplicativo e acesse todos os slides e subsídios do ebdemfoco.com pela tela do seu telefone celular. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 4, verso 16 e diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É claro que todo esse texto está dentro de um contexto muito maior, mas a ideia mais simples aqui que nós podemos falar desse texto, desse verso, é que o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. Devemos chegar com confiança ao trono da graça. Ou seja, sempre tenha em mente que Deus é um Deus de graça, que o trono de Deus é um trono de justiça, de amor, de misericórdia e de graça. Neste Deus nós encontramos favores imerecidos. Neste Deus, no Deus da Bíblia, no nosso Deus, nós temos a certeza de que Ele está a nosso favor. Resumo da lição: na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus, né? Como eu falei no início, nós iremos abordar esses dois momentos da vida de Davi que são antagônicos, mas que são absolutamente comuns para a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano é capaz de exercer misericórdia, como Davi fez com Mefibosete, e o mesmo ser humano é capaz de maquinar e assassinar um Urias da vida, como fez Davi. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Por uma questão de tempo, eu não vou me deter no texto. Nossa introdução. O reino já estava consolidado, Davi era reverenciado por todos como rei, e uma sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel fazia parte do cotidiano, né? O povo está vivendo um momento de estabilidade. As guerras, né? As lutas com Saul já havia acabado, havia terminado, não tinha mais essa guerra
entre Davi e Saul. Parte, ou boa parte de seus inimigos em volta também haviam sido derrotados, e Davi está vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, de consolidação do seu reino. Mas é nesse contexto que dois eventos chamam a nossa atenção: a expressão de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a voracidade da maldade para com Urias, marido de Batseba. Realmente são dois momentos extremos da vida de Davi, e que é muito importante que a gente estude, porque a principal lição que nós encontramos, assim, a grosso modo, olhando para essas duas condutas de Davi, é que é natural que o ser humano pecador, ele vá de um extremo de bondade a um extremo de violência por causa do pecado. Isso é natural. O que nós precisamos fazer para melhorar isso é entregar de fato a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida a Jesus diariamente e estarmos constantemente vigilantes, porque como Deus disse para Caim lá em Gênesis 4, o pecado está à nossa porta e o desejo dele é nos possuir, mas cabe a nós sobre ele dominar. Nós viveremos essa tensão o tempo todo, de uma pessoa que é capaz de fazer um ato de generosidade, mas essa mesma pessoa é capaz de fazer um ato de crueldade. No primeiro caso, vemos a expressão da graça, que é Davi cumprindo a promessa de que faria bem a descendência de Jonatas, buscando Mefibosete em Lodebar e colocando ele para comer à mesa do rei. Algo que para aquele momento era algo extraordinário, porque Davi era rei e Mefibosete descendente de Saul, o seu principal inimigo. Mas Mefibosete também era descendente de Jonatas, que era o principal amigo de Davi. E Davi havia feito uma promessa que ele faria bem aos descendentes de Jonatas, por amor a Jonatas. E ele então busca Mefibosete aonde está, e o encontro que ele tem com Mefibosete, ele sabe, Mefibosete não é um herói, Mefibosete não é um soldado, ele é um aleijado, e mesmo assim Davi decide, por amor a Jonatas, exercer uma misericórdia incomum, uma grande expressão de graça, de colocar à mesa alguém que não merecia, alguém que não tinha os requisitos para estar à mesa do rei. Em contrapartida, nós temos, o segundo evento, que é a frieza de Davi ao maquinar a morte de Urias, que quem conhece a história de Davi e chega nesse momento se espanta com tamanha frieza, tamanha crueldade. Nem parecia o Davi sensível, temente a Deus, que sempre conhecemos, que lemos desde criança, enfrentando o urso, o leão, vencendo o gigante, sempre otimista, temente a Deus. Nem parece um homem completamente tomado pelo desejo carnal, completamente tomado pela pecaminosidade e governado e dominado pelo pecado, capaz de fazer uma atrocidade, uma coisa brutal. Isso nós temos que entender. É parte do ser humano. Essa maldade é parte do ser humano. E nós temos que entender que nós podemos ir de um ato de graça a um ato de crueldade se nós não estivermos tempo todo debaixo da misericórdia de Deus, do governo do Espírito Santo. Primeiro tópico, a bondade para com Mefibosete. Há ainda alguém? Muitos anos haviam se passado, Davi já estava firmado como rei de Israel e o reino prosperava. A tendência humana indicava olhar para frente e buscar ainda mais conquistas e ampliar ainda mais as fronteiras. É assim que deve ser, que deve ser, é óbvio que é assim que deve ser. A gente tem que deixar realmente o passado para trás, especialmente as amarguras, as dores, as feridas, deixar para trás e ir adiante. É isso mesmo que tem que ser.
Mas aqui nesse caso, o que acontece é que havia uma promessa, uma aliança feita entre Davi e Jonatas, e ele não podia simplesmente esquecer todo o passado. Mas o homem segundo o coração de Deus tinha uma dívida a ser paga. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Isso aqui é Jonatas, 1 Samuel 20:15, falando para Davi. Quando todos os teus inimigos forem destruídos, e Jonatas estava colocando aqui inclusive o próprio pai Saul, quando todos forem destruídos, eu quero que você faça uma aliança comigo. Lembre da minha descendência. E Davi levou em consideração, né, o homem cruel com Urias, mas era um homem também fiel aos seus amigos. Ele havia feito uma promessa, e no tempo de deixar tudo para trás, e a gente tem que deixar mesmo tudo para trás, tudo aquilo que foi ruim para trás, que foi ruim, tem que ser deixado para trás. Mas ele tinha uma dívida, e um homem de caráter precisa cumprir com suas promessas. A aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas, e com a morte do filho de Saul, restou a Davi cumprimento do que havia sido prometido. Ele fez uma aliança com Jonatas, e um homem de respeito, ele pode até cometer erros, mas ele precisa cumprir com as suas responsabilidades. Ele fez uma aliança e ele ia cumprir. Nós temos que olhar também para o momento da crueldade de Davi, não como uma coisa tão natural, ainda que a natureza humana se apresenta assim com tanta crueldade. Mas essa crueldade é quando a natureza humana está governando. E todos que estudam a história de Davi concordam que nesse momento ele está profundamente distanciado de Deus. Quem está governando Davi é só a natureza dele e não é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter o Espírito Santo nos governando para que não sejamos cruéis como foi Davi com Urias. Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonatas para que pudesse ser alcançado pela bênção. Quem faz um compromisso não espera que os outros venham cobrar. Quem faz o compromisso procura cumprir esse compromisso. Davi era esse tipo de homem, apesar de seus defeitos, apesar de que nessa lição, toda vez que nós falarmos aqui sobre Davi, vai sempre estar na nossa memória a crueldade dele com Urias, mas Davi também tinha virtudes que poucos homens tinham. Ele fez uma aliança e ele não esperou ninguém procurar. Ele foi procurar cumprir essa aliança que ele havia feito com Jonatas. E aqui fica uma lição importante para nós. Se nós não queremos cumprir com a nossa palavra, então não temos que dar a nossa palavra. E isso é muito bíblico, irmão. Foi Jesus que diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se nós não temos intenção de cumprir a nossa palavra, então não demos a nossa palavra. Se você não tem a intenção de estar presente naquele evento, então não diga que vai, diga que não vai, é mais bonito, é mais honesto. Então, Davi fez uma promessa e ele não esperou que ninguém viesse cobrar dele. Ele assumiu a responsabilidade e foi cumprir a promessa que havia feito. O rei perguntou a Ziba: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Ziba então revelou a história de Mefibosete e o seu paradeiro. 2 Samuel 9:4 tem Ziba respondendo ao rei, né? E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Um lugar distante, um lugar que a gente sabe, né? Os pregadores pregam aí, eles floreiam muito, né? Mas não estão errados. Era um lugar que ninguém que estava ali esperava ser honrado pelo rei. Ninguém que estava naquele lugar, ninguém que morava em Lodebar, esperava um dia ser honrado pelo rei. Estava ali porque era alguém já esquecido, ou alguém que estava fugindo, alguém que estava se escondendo. Mas Davi encontrou ali Mefibosete, que estava naquele lugar, que muito provavelmente um lugar onde ninguém queria estar. Era um lugar para onde as pessoas estavam fugindo, onde ninguém esperava sair dali para ir morar junto com o rei. Mas a bênção chegou para ele, porque Davi havia feito uma promessa, e um homem de valor, uma pessoa de caráter, um cristão temente a Deus, cumpre
as suas promessas. O filho de Jonatas, com os pés aleijados por conta de um acidente, ainda na infância, durante a fuga dos inimigos que buscavam exterminar a casa de Saul, vivia em Lodebar, na casa de Marqui, filho de Amiel. Então, Davi ordenou que buscasse Mefibosete para que pudesse agir com bondade por amor a Jonatan. Muitas vezes, isso aqui é importante, nós usufruímos do que nossos pais foram. Por isso que é muito bom que nós tenhamos a responsabilidade de sermos boas pessoas, porque os nossos filhos colherão fruto do nosso caráter. E isso tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que vivem fazendo mal, até seus filhos colherão o fruto da sua maldade, mas aqueles que fazem o bem, eles e seus filhos colherão o fruto do seu bem. Jonatas fez o bem, foi parceiro, amigo, defensor de Davi, a ponto de exigir de Davi uma aliança de bondade para com a sua descendência, não importando quem fosse a sua descendência. E Davi cumpriu essa promessa. Era por amor a Jonatas. É porque Jonatas plantou uma boa semente. Jonatas plantou uma boa semente. E seu filho, Mefibosete, mesmo sendo um aleijado, que estava recanteado, desprezado, estava agora colhendo o gozo, a alegria da semente que foi plantada por Jonatas. 2 atos de bondade. O encontro entre o rei e o homem exilado e aleijado foi memorável. O que se seguiu destoava de todas as expectativas. Mas Davi era diferente. Ele tinha sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Nesse momento, Davi tem sua vida completamente dirigida pelo Espírito Santo. E quando nós temos a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo, os nossos atos são diferentes. Isso é um ponto que nós precisamos comentar. Os 2 atos que norteiam esta lição é a ação de misericórdia de Davi para com Mefibosete e a ação de crueldade para com Urias. E estes 2 momentos de Davi são distintos, porque em um ele está na presença de Deus e o outro ele está afastado de Deus. Quem tem a vida dirigida pelo Espírito de Deus tem uma vida diferente. Mefibosete estava atônito, temendo até por sua vida. Sem dúvida, sua estadia em Lodebar era também motivada pela busca de um esconderijo. Ele era descendente de um rei, né? E era comum que os descendentes dos reis, quando outros reis assumiam o trono, eles tinham que se refugiar, se exilar ou morreria. E ele estava ali como um esconderijo diante da possibilidade de ser reconhecido como neto de Saul e até ser morto. Já Davi estava ansioso por receber o filho de seu grande amigo Jonatas. O tempo passou, mas as memórias eram vívidas. E o que eu falei agora há pouco, a semente de bondade, de lealdade que Jonatas plantou, seu filho, no momento mais difícil da história dele, foi quem colheu. Isso é muito maravilhoso. A amizade entre os dois foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar, edificar e dar suporte emocional a Davi diante das tantas perseguições sofridas. Quando o filho de Jonatas entrou no recinto onde estava o rei, a cena foi impressionante. Foi Davi quem se prostrou diante do jovem e exclamou: Mefibosete. A forma como esse nome foi mencionado trouxe alento ao coração do jovem. Como nós vimos agora há pouco, o medo de Mefibosete era enorme, mas ele não sabia que o que vinha era uma expressão de reconhecimento de Jonatas na pessoa de Mefibosete. Mais uma vez, Mefibosete não tem nenhum mérito no que está vivendo. Ele é só um aleijado, ele é só o neto de Saul, que para muitos merecia morrer porque era neto de Saul, mas como Jonatas plantou sementes boas, é Mefibosete quem as está colhendo diante de Davi. E eu acho fantástico que Davi, lembrando de Jonatas e por todo o reconhecimento a Jonatas, ele se prostra diante de Mefibosete, reconhecendo ali que ele estava cumprindo a promessa que havia feito a Jonatas. Eu estou reconhecendo que eu estou fazendo bem a Mefibosete por causa de Jonatas. E Davi está se prostrando diante de Mefibosete como se ele estivesse diante de Jonatas. E Mefibosete certamente está agradecido
pelo pai que ele teve. Naquele momento, ocorreram 2 inspiradores atos de bondade praticados por Davi. Recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa diariamente, como se fosse seu próprio filho. Devolveu as terras que pertenciam ao seu avô e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma continuada. E aqui é maravilhoso que Davi não tira dos tesouros do rei para sustentar Mefibosete, o que poderia parecer até algo ofensivo, mas ele pega as terras da sua família, né, de Saul e Jonatas, e devolve para Mefibosete. E como Mefibosete não poderia trabalhar, ele ordena que os servos cuidassem disso para que aquelas terras, aquelas vinhas, produzissem o suficiente para que Mefibosete tivesse uma vida boa. Alcançado pela graça. A comunhão existe entre Davi e Jonatas, existente, rendeu bons frutos e teve seus efeitos manifestos em um tempo posterior, né? Que eu já falei. A amizade, a lealdade que Jonatas plantou para com Davi, Mefibosete colheu. Isso aqui é sensacional, irmãos. Jovens, professores, né? Nós temos que refletir sobre isso. Diz até um certo pregador que a única voz que o nosso futuro ouve é a voz da semente que plantamos hoje. Nós precisamos aprender a plantar as nossas sementes boas hoje para que no futuro nós e os nossos descendentes possam colher. Por amor ao amigo, alguém esquecido em Lodebar foi chamado para viver uma nova história. Por causa do que Jonatas plantou, seu filho colhe. Assim como o filho pródigo, ele foi alcançado pela graça, porque ele de fato não merecia, mas ele é alcançado pela graça. Temos em Davi um tipo de Cristo que em sua bondade para com Mefibosete nos desperta para o amor e a misericórdia de Deus em nosso favor, pecadores indignos de sua graça. Nós não somos dignos. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós estávamos na posição de inimigos de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos, mas somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Toda a justiça que há em nós é de Cristo, não vem de nós. Segundo tópico, a maldade para com Urias. Uma janela aberta e um terraço. Era apenas uma janela aberta. Batseba poderia tê-la fechado. É um simples terraço. O rei poderia ter evitado. Parecia tudo inofensivo, mas levou-os a um triste destino. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é a nossa força. Por isso Mateus 26:41 diz: vigie e ora para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma advertência que nós deveríamos estar com ela o tempo todo na mente. Vigie e ora porque a carne é fraca. A nossa natureza é fraca. E eu fiz questão de destacar aqui as duas palavras poderia, né? Batseba poderia ter fechado a janela. O rei Davi poderia ter evitado estar ali no terraço. Mas eles estavam muito descansados. Eles não estavam vigilantes. E por isso o pecado os encontrou e os tragou. 2 atos de iniquidade. Davi foi o responsável por 2 terríveis atos de iniquidade. O adultério com Batseba. Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. E é interessante que Davi, quando manda saber quem é dito para ele de forma muito clara: ela é Batseba, esposa de Urias, o teu soldado. E ele não se importa com isso. A irresponsabilidade de Davi. Algo terrível. Ele simplesmente não levou em consideração aquele pecado grave. Ele estava profundamente tomado pela sua natureza pecaminosa. E a articulação para o assassinato de Urias. Davi tentou consertar um erro cometendo outro. Falamos isso, inclusive, já em alguma aula no passado.
Nós não podemos resolver um problema arrumando outro. Nós não podemos consertar uma parede que está quebrada fazendo outra rachadura nela. Davi está completamente tomado pelo seu ego, completamente tomado pela sua vaidade. Quando o profeta vai até ele para confrontá-lo, segundo os historiadores, tem um intervalo de pelo menos 1 ano do pecado dele de adultério com Batseba até o momento em que o profeta vai confrontá-lo. Durante todo esse período, Davi está profundamente endurecido. Alguma coisa aconteceu, porque o pecado não nos endurece da noite para o dia, mas ele se deixou levar de alguma forma por alguma coisa. E primeiro começou em algum momento antes do terraço, depois ele vê no terraço, do terraço ele leva para o quarto dele, para a cama dele, e da cama dele ele envia um homem para a morte, de forma premeditada, algo terrível, como eu falei. Nem parece o Davi que está usando de misericórdia para com Mefibosete, porque aqui nós temos uma lição importante, irmãos. Quando a nossa vida é governada pelo Espírito Santo, nós somos capazes de atos de graça. Mas quando a nossa vida é governada pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio ego, nós somos capazes de grandes crueldades, como foi Davi. A bondade, a justiça, a benignidade que em nós repousa, assim como outras virtudes, são consequências do quanto nos permitimos estar no centro da vontade de Deus. Exatamente isso que eu falei. Toda virtude que você vê em mim, toda virtude que eu vejo em você, é fruto do Espírito Santo. Não há virtudes naturais em nossa, é obra do Espírito Santo. Se não houver essa obra do Espírito Santo de nós, não haverá um Davi cuidando de Mefibosete. Haverá um Davi adulterando com Batseba e planejando de forma sórdida a morte de Urias. Quanto mais nos aproximamos do Senhor e andamos em sintonia com as suas orientações, mais nos envolvemos com os propósitos, pensamentos, caminhos e sonhos que Deus tem para nós. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. O profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é Deus. Não é a santidade de Deus, não é a pureza de Deus, não é a glória de Deus que faz separação entre nós e Deus, é o nosso pecado. Quanto mais nos afastarmos do pecado, mais próximo de Deus estaremos. E quanto mais nos afastarmos de Deus, mais perto do pecado estaremos. Maldade e bondade. A maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete contrastam na vida de um mesmo homem. Davi era o mesmo homem segundo o coração de Deus, mas não era imune ao pecado. Primeira coisa que nós precisamos detalhar aqui. O que significa Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Davi ser um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi era um homem perfeito, gente. Isso precisa ser deixado bem claro. Davi ser um homem segundo o coração de Deus é porque Davi foi escolha pessoal de Deus. Não significa que Davi era mais virtuoso que outras pessoas, melhor do que outras pessoas de forma geral. Não, Davi foi a escolha pessoal de Deus. Davi era a escolha que representava a vontade de Deus, enquanto que Saul era a escolha que representava a vontade do povo. Quando Saul foi rei, foi o povo que pediu um rei. Quando Davi foi rei, foi Deus que quis o rei. E Davi é segundo o coração de Deus porque ele cumpre a vontade de Deus, porque ele é fruto da escolha de Deus. E Deus não escolhe perfeitos. Até porque se Deus for escolher perfeito, ele só vai escolher o seu próprio filho Jesus, porque nenhum outro de nós é perfeito. Davi era um homem como qualquer outro homem.
Maldade e bondade estavam presentes na vida de Davi, como está presente na vida de qualquer um de nós. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos o seguiam. Ao se afastar, o contrário também poderia ser percebido. Isso na vida de Davi e na nossa vida. Salmo 32:6, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Segundo os teólogos, 1 ano pelo menos. 1 ano, Davi escondendo o pecado. Davi arrumando jeito de resolver esse pecado com as próprias mãos. Nós não podemos resolver o problema do pecado com as próprias mãos. É só na presença de Jesus. Terceiro tópico, alcançados pela graça, maravilhosa graça. O filho de Jonatas se considerava um cão morto, porém Davi o via como um príncipe. 2 Samuel 9:8, Mefibosete prostrou-se diante de Davi e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Por que o Senhor está se preocupando comigo? O complexo de inferioridade de Mefibosete era grande, ele era aleijado, ele era alguém que estava ali abandonado, mas ele se surpreende com o ato de graça de Davi. A atitude de Davi nos faz lembrar do significado da graça de Deus para com nossas vidas. Éramos perdidos, escravos do medo, mortos diante de nossos pecados. Era assim que vivíamos, como cães. Não é à toa que Jesus disse para aquela mulher: não se deve dar aos cães a comida dos filhos. Porque na concepção judaica, isso não é na concepção de Jesus, Jesus está fazendo o uso de um método ali, mas na concepção judaica daquela época, qualquer gentil era considerado como um cão, sem valor. E era comum naquela cultura antiga, quando uma pessoa não tinha serventia nenhuma, quando ela não tinha valor nenhum, ela tinha o valor de um cão. E é assim que Mefibosete se vê, sem valor nenhum. Um cão pode morrer hoje, será jogado no deserto, ninguém ia lembrar, ninguém ia perceber, a não ser alguém que está ali próximo, 1 ou 2 dias, e acabou. E era assim que Mefibosete se via. Mas o ato de graça de Davi muda a sua história. É assim que nós éramos, como cães, desprezados, escravizados, vivíamos no lamaçal, na podridão, mas a graça de Deus nos resgatou. O Senhor abriu-nos o caminho que leva à salvação, e assim fomos achados, libertos e presenteados com uma vida plena. A graça encontrada nessa bela história é também uma prefiguração do que viria a acontecer na plenitude dos tempos. Mas quando chegar a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, nós que estávamos em Lodebar, nós deficientes, quebrados, nós como cães abandonados na sarjeta, nós escravos do pecado, nós abandonados, rejeitados, fomos alcançados por Deus, por causa da sua graça. Irmãos, a nossa condição natural é de condenados. A nossa condição natural é de separados de Deus, mas sem nenhum mérito, sem nenhuma virtude, nós fomos adotados e fazemos parte da família de Deus. Isso é motivo para nós darmos glória, é motivo para nós prostrarmos diante de Deus e reconhecer o seu senhorio. Onde Cristo nos apresentou a salvação em sua maravilhosa graça. Efésios 4:7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Jesus é a expressão da graça de Deus para nós. Se nós queremos ser alvo desta graça, devemos olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a expressão máxima da glória e da graça de Deus para conosco. A mesa com Jesus. Assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar da sua mesa e usufruir da sua presença. Que maravilha! Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A ideia ali é de vida boa, vida plena, vida sem medo, sem tristeza, sem escravidão. É isso que Jesus veio trazer para nós. É como Davi fez com Mefibosete. Saia desse esquecimento.
Sai dessa tristeza, sai dessa escassez, dessa podridão e venha viver uma vida plena, uma vida satisfatória, alegre. É isso que Jesus nos dá. Uma possível definição para a palavra graça é um favor imerecido da parte de Deus, né? Não é nenhum possível, né? A graça no sentido salvador é isso. Favor a quem não merece. Nós nunca merecíamos a graça. Nós nunca merecíamos o perdão. Nós nunca merecíamos o céu. Mas Deus nos dá livremente. Ele simplesmente nos dá. E nós tomamos posse disso, confiando em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia nos apresenta dois tipos de graça, que é a graça comum e a graça salvadora. A graça comum, nós vemos a expressão dela em Mateus 5,45, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A graça comum é que cria estabilidade para o mundo. É a graça de Deus que faz o dia e a noite, que faz a terra ter os seus movimentos de translação e rotação. É a graça de Deus que manda a chuva, é a graça de Deus que manda o outono, a primavera, o inverno, o verão. É a graça de Deus que traz equilíbrio, apesar de toda a maldade no mundo. É a graça de Deus que faz as pessoas estarem vivas. Graça comum. Essa graça é para a criação. Independentemente se você é um bebê ou se você é Hitler. Você respira o mesmo ar. Você vê o mesmo sol. Você desfruta da mesma água, da mesma chuva. Não importa, essa graça comum é para o melhor dos seres humanos e para o mais vil diabo de humano que existe nessa terra. Essa é graça comum. É para que a existência seja possível. Isso é graça comum. Agora a graça salvadora, Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa é a graça salvadora. É uma graça especial. A graça que é para resgatar a pessoa do pecado. Essa graça é o favor de Deus providenciando o arrependimento, providenciando o resgate, providenciando a salvação eterna. E nós tomamos posse disso através da fé. Ao contrário da graça comum, que você pode ser o mais belo dos anjos na terra. Isso é óbvio, é uma linguagem figurada, viu, gente? Ou o mais vil dos diabos humanos nessa terra. Você é alvo dessa graça comum. A graça salvadora é só para aqueles que creem. É só para aqueles que recebem Jesus como o único suficiente Salvador. A graça salvadora é para aqueles que recebem Jesus como seu único suficiente Salvador. A primeira é estendida a toda a humanidade. A segunda também é para todos, porém apenas é concedida aos que aceitarem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. É que a graça comum, ela independe do querer ou não das pessoas, de termos fé ou não. Agora a graça especial, a graça salvadora, tá também para toda a humanidade, mas só quem usufrui, quem toma posse dela é aqueles que creem em Jesus. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. É Deus sendo bom, misericordioso, gracioso e maravilhoso sem ninguém merecer. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos e todas as demais coisas que são necessárias em nosso cotidiano, e a chamada ao evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus. Já a graça salvadora é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, possibilitando ao homem o perdão dos pecados e a salvação de sua alma ao aceitar Jesus com seu único e suficiente Salvador. Como já foi dito, a graça comum independe do querer das pessoas, da fé, se ele crê em Deus, se ele crê em Jesus, se ele é um ateu, um agnóstico, quem quer que seja. Porque a graça comum se refere ao dia a dia, à chuva, ao sol, ao ar que respiramos, e isso Deus dá a todos. Mas isso é graça, porque Deus é criador e sustentador de todo o universo. Mas a graça salvadora é para os que têm fé. A partir desse momento, passamos a ter uma nova vida e recebemos o Espírito Santo para uma caminhada de santificação e crescente intimidade com Deus. Isso aqui é muito importante, né? As pessoas não entendem que a graça, sendo ela um favor imerecido, não pode ser banalizada. A graça nos alcança e nos capacita a uma caminhada de santificação. A graça não nos alcança para nada.
A graça nos alcança para nos mudar, para nos transformar. Através da fé, nós caminhamos uma caminhada de santificação. Devemos ardentemente buscar a presença divina e a graça para as nossas vidas, para que dia após dia nós tenhamos uma caminhada de pureza e de santificação. Isso é preciso estar na nossa mente, isso é preciso estar na nossa alma, isso é preciso estar no nosso coração. A graça nos capacita, através da fé, a vivermos uma vida santa. Se nós não vivemos uma vida santa, de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, nós não fomos alcançados pela graça salvadora. Nossa conclusão: assim como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, também podemos ser usados pelo Senhor em uma vida abençoadora por onde caminharmos. A graça comum de Deus está acessível a todos nós e somos chamados a compartilhamento dessa bênção no que se refere à necessidade do cotidiano, ao anúncio das boas novas, à influência cristã e à longanimidade do Senhor. Dessa forma podemos despertar nas pessoas o desejo profundo em serem também alcançados pela graça salvadora de Cristo. É a graça comum também que nos capacita, dando vida, mas é a graça salvadora também que nos desperta para sermos diferentes e para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que você que faz uso dos nossos slides na sua igreja, tire uma foto e nos envie para os nossos registros. E é isso aí. Acesse o site www.ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869 para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.